Jonathan Edwards. Afeições religiosas. Capítulo 8. Afetos da graça são equilibrados e, mesmo assim, dinâmicos no crescimento. Ponto número 11 da parte 3. Afetos da graça intensificam anseios espirituais. Outra importante característica distintiva dos afetos da graça é que quanto mais intensos forem, maior será o apetite espiritual e o anseio da alma pelo crescimento das bênçãos espirituais. Os afetos falsos, pelo contrário, se satisfazem com eles mesmos. Quanto mais o verdadeiro santo amar a Deus com o amor da graça, mais desejará amar. Nas palavras de Shepard em Parable of the Ten Virgins, na verdade, não existe obra de Cristo que esteja pronta, mas ela leva a alma a ansiar por mais. A inquietação pela falta de amor a Deus aumentará. Quanto mais ele odiar o pecado, mais irá querer odiá-lo. Arrepende-se de ainda sentir tanto amor por ele. Quanto mais seu coração for quebrantado, mais quebrantamento irá querer. Quanto mais sede e anseio por Deus e por sua santidade, mais anseio terá e mais sua alma irá suspirar em anseio pelo Senhor. Como a chama acesa que, quanto mais ardente o fogo, mais alto se levantará, mais continuará a queimar. Ainda, o bebê que mama tem mais apetite quando sua saúde está perfeita. Aspas, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro 2, 2 e 3. Este é um princípio geral que encontramos em muitos outros textos. 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 14, 1 Coríntios 13, 10 e 11, Filipenses 3, do 13 ao 15. As razões que levam a isso são que quanto mais as pessoas tiverem afetos santos, mais apreciarão o paladar espiritual de que falei antes. Quanto mais perceberem a excelência de Deus e apreciarem a doçura divina da santidade, quanto mais graça tiverem, mais verão que precisam da graça. Isso aumenta o desejo de ter mais. Assim, o clamor de todo verdadeiro crente é: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Quanto mais descobertas o cristão verdadeiro fizer e quanto mais afetos possuir, mais fervoroso se tornará na súplica por mais graça e fruto espiritual. Podemos citar 4 motivos para explicar esse princípio de expansão. Primeiro, os deleites espirituais são de tal forma que os que os encontram entendem que nada se compara a eles. Por isso, deixam de se contentar com menos. Segundo, os deleites espirituais satisfazem a expectativa do apetite. Quanto mais esperados, mais serão apreciados. Isso não se aplica aos prazeres desse mundo. Com eles, só existe decepção. Os deleites espirituais, todavia, atendem e satisfazem a todas as expectativas. Terceiro, ao contrário dos prazeres do mundo, a gratificação e o prazer dos deleites espirituais permanecem. Os prazeres do mundo saciam, mas quando o apetite está satisfeito, o prazer acaba. Uma vez que a satisfação acaba, o coração fica vazio e permanece insatisfeito. Quarto, o bem espiritual sempre satisfaz, porque sempre há o suficiente para satisfazer a alma em qualquer grau que ela for capaz de absorver. Há sempre espaço para a alma se expandir até se tornar um oceano infinito.
As pessoas não estão satisfeitas pelo simples motivo de não terem aberto a boca o suficiente para receber o que desejam. O bem espiritual traz tanta satisfação que quanto mais a alma prova e conhece sua natureza, mais deseja, mesmo quando já está satisfeita. A natureza dos afetos espirituais é que quanto maiores forem, maiores serão o apetite e o anseio por graça e santidade. Pelo contrário, alegrias e afetos religiosos falsos têm o efeito oposto. Quanto mais provocados, mais sufocam o anseio por graça e santidade. Assim, a pessoa pode acreditar que está rica, com muitos bens. Mal consegue imaginar alguma coisa melhor do que já tem materialmente. Torna-se presunçosa e satisfeita consigo mesma. Isso às vezes acontece logo depois da conversão. A princípio, havia afetos intensos que deixavam o convertido confiante em seu desejo de conhecer a Deus. Antes da conversão, ele buscava intensamente a Deus e orava com fervor, pedindo a graça e se esforçando para alcançá-la. Mas agora já está satisfeito. Acomoda-se e deixa de buscar a Deus, que é a característica específica dos santos. Não é como os que o Salmo 24:6 descreve. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E também nos Salmos 69:6 e 74. As Escrituras costumam apresentar principalmente a busca, luta e esforço que ocorrem com o cristão, principalmente depois da conversão. Contudo, esta é apenas o início do seu trabalho. Daí em diante, ele terá de ficar firme, avançar, esforçar-se, continuar em oração fervorosa e clamar a Deus, de dia e de noite. Pois o Senhor encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Lucas 1,53. Alguns pseudo-cristãos afirmam que não suportam as provas. Alegam que estão satisfeitos com realizações passadas, desejam avançar e querem mais. Porém, a verdade é que o desejo deles não é a santidade por ela mesma, nem a excelência moral e a ternura de Deus. Essas coisas não passam de meios para atingirem o que realmente querem. Discernimento claro que os ajude a ter mais satisfação para si mesmos, gratificação na autodescoberta e exaltação acima das outras pessoas. Tudo isso é muito diferente de um desejo espiritual por Deus. O anseio interior ardente do santo pela santidade é tão natural para a nova criatura quanto o calor é natural para o corpo. João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lemos nas Escrituras sobre os desejos, anseios e sede dos santos pela justiça de Deus e por suas leis. Eles desejam o genuíno leite da palavra, não tanto para testificar o amor de Deus por eles, mas para crescerem em santidade. Como mostrei antes, o verdadeiro paladar espiritual valoriza a santidade. A graça é o tesouro divino do ser humano. Isaías 33:6. O que ele deseja é piedade. 1 Timóteo 6:6. Mas o discernimento pelo qual o hipócrita anseia não tem influência santificadora. Ele não busca provar o amor de Deus, nem deseja estar no céu, como fazem os santos que buscam a vida santa. Passo agora à última característica distintiva dos afetos santos.